esvaziando de nós mesmos, Pai, para entrarmos na Sua presença, pelas nossas transgressões, ó Pai, amado e santo. Meu Deus, coloca as palavras na nossa boca no momento correto, o Senhor nos ensina a cessar. Meu Deus, amado e santo, como és santo, ó Pai. Eu peço por Deus, meu amado Pai, somos carentes de Ti, Senhor. Nós somos carentes de Ti, ó Pai amado e santo. Nós somos, ó Deus amado e santo, Pai amado, carente de Ti, necessitados de Ti, ó Pai. Nós podemos viver uma vida digna, santa, sem a Sua presença, ó Deus amado. Leva nós, Senhor, tira Deus, te graça, tira tudo, ó Deus amado, tudo não nos faz bem, tira tudo que não procede da Sua santidade, do Seu amor, da Sua graça, do Seu amor, paz. Oh, Pai, nesse momento, Pai amado, abençoe do céu de uma forma especial neste lugar, Senhor, para que possamos aqui sentir a Tua presença. Pai, abençoa os que conhecem de Cristo, aonde estiverem, aonde estiverem, que eu trabalho, que eu possa estar abençoando de uma forma gloriosa. Abençoa, meu Deus amado, esta nação. Abençoa, meu Deus, o teu a tua mente, o planeta, Senhor. Meu Deus, Pai, abençoa a nossa parcela, abençoa o teu povo na face da terra. Deus, Senhor amado, tem misericórdia, Senhor, da tua igreja, que a tua igreja possa buscar, Senhor, para estar, Senhor, buscando na tua presença e estando para a glória e honra do teu nome, Pai. Senhor, abençoa teu povo, que nesta noite, Senhor, que eu possa falar conosco através da tua gloriosa palavra, que nesta noite, ó Pai amado, Senhor, que possa, pela sua misericórdia, Pai amado, derramar sobre nós a tua graça, abre nossos corações para receber a tua palavra, Senhor, abre nossos corações para receber o contrato, ó Pai querido, a tua palavra, Senhor, possa estar conhecendo da verdade, toda a verdade, nos convencendo, Pai, do pecado, nos convencendo do que é certo, para fazer, Senhor, a face da terra, para sempre, ó Deus. Oh, meu Pai, Senhor conosco, ó Deus, oh, aleluia, glória, 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 oh, glória. Meu Deus, irmãos, ó Senhor, que já estão, meu Deus, Pai amado, nos ouvindo, somos abençoados de uma forma gloriosa, Senhor. Nós somos a Pai igreja, nós somos a tua casa, esvaziamos de nós mesmos nesta noite, para que o Senhor venha, Senhor, a se manifestar de uma forma gloriosa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, meu Deus amado, e todos os irmãos, Pai, todos os congregantes desta igreja, sejam abençoados
Que o nosso próximo culto possamos estar aqui, Senhor, juntos, ó Pai, cultuando, Pai amado, na Tua presença, a Tua graça. Oh, meu Deus, aleluia. Aleluia. Vem Jesus, pode entrar, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Mude tudo de lugar, Jesus. Oh, aleluia. No lugar da teia de aranha do pecado, eu trago flores que trazem vida para essa casa. Pai, a Tua palavra diz que Tu és santo. E ao invés disso, Tu és santo, 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 todo-poderoso. Jogo no lixo. Eita glória! Oh, isso, meu Pai. A casa onde eu pretendo habitar. Me canta, Onde eu pretendo habitar. Se você se casa, me diga essa casa. Essa casa é sua, Senhor. Nós somos moradas tuas, Senhor. Somos moradas tuas, Senhor. Oh, vem da deixa esse lugar, deixa esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem incendiar, vem incendiar. Desce, Senhor, na Pai. Eu tenho sentido, Pai, de nada, sinto sentido, fazendo nada, meu Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Queridos, mais uma vez nós estamos aqui hoje com o obreiro Raican aqui me ajudando. E a obra não para, queridos. O tempo está fechado, mas a igreja está viva. Amém? Algumas pessoas nas suas casas, outros trabalhando. Nós aqui fazendo a obra, também trabalhando na obra de Deus. Aleluia. Hoje é sexta-feira, é dia de culto, de ensino, e eu trouxe uma palavra de Deus para nossas vidas. Amém? Antes eu gostaria aqui de dar uma oportunidade para o meu amigo Raican, nosso obreiro, está aqui me ajudando. Logo após nós estaremos ensinando a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Jesus.
Aleluia, Santo Deus de Israel. Palavra de Deus que se encontra em Ezequiel, capítulo 14, versículo de número 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Versículo 14. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Diz o Senhor Deus: se eu fizer passar pela terra peste, bestas feras, e elas as assolarem, que fiquem assoladas, e ninguém possa passar por ela, por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ouve, se eu fizer vir a espada sobre essa terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homem e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens tivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Aleluia. Palavra do Senhor Jesus Cristo, uma palavra de repreensão, uma palavra de conserto, uma palavra de direção, uma palavra de ensinamento, aonde o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, passou a mensagem ao seu servo Ezequiel, dando o significado de alguns acontecimentos que iriam suceder com o povo que pecava contra ele, que não fazia o que? A sua vontade, que não obedecia a sua palavra, a sua voz, que é a palavra de Deus, a Bíblia sobre a face da terra. Ele disse: se mesmo houvesse esses 3 homens, muito conhecidos na palavra do Senhor, homens que procuraram ser justos, procuraram ser fiéis ao Deus de Israel, a Daniel, Noé e Jó, se eles estivessem no meio dessa população, se passasse as bestas feras, a espada ou a fome, eles só salvariam as suas próprias vidas. Aqui é Deus nos despertando que nós só podemos salvar nossas próprias vidas, quer dizer, ajudar a ser salvo a nossa própria vida. Se nós vivermos fazendo a vontade do Altíssimo, nós seremos salvos, senão nós pereceremos. Aqui é Deus chamando a minha e as vossas atenções, que nós venhamos o quê? A buscar a face do Senhor, que nós viemos procurar fazer o que? A sua santa e gloriosa vontade, porque Ele está tocando na terra, Ele está sacudindo a terra. Aqueles que estiver fiel na sua presença, esses vão ficar de pé. Aqueles que não tiver, que infelizmente tiver como com maquiagem, com capa, esses infelizmente irão tropeçar no meio do caminho, e grande será a tribulação que irão ter que enfrentar. Alguns infelizmente vão descer às sepulturas, infelizmente. Mas se eu e você procurarmos fazer a sua santa e gloriosa vontade, Ele nos dará força para que nós venhamos suportar as adversidades, as tribulações. Meu Deus, grande é o mover que Deus vai fazer sobre a terra, queridos e queridas que estão a nos ouvir nesta noite. Aqui simplesmente na palavra para vós que estão ouvindo, é para todos nós, principalmente para mim que estou na palavra do Senhor. Nós não estamos aqui na terra, queridos, não é de férias. Nós estamos aqui para ser transformados, moldados, lapidados, quebrados e transformados em novas criaturas. O nosso Deus, Ele quer transformar nossas vidas, e Ele quer de mim e de você, querido, que nós venhamos pregar não simplesmente o que está na Bíblia, mas sim experiências que Deus quer que eu e você venhamos passar sobre a face da terra. Deus tem obras maravilhosas para nossas vidas.
Então somente nós devemos estar fazendo o quê? Fazendo a sua santa e gloriosa vontade. Que a única palavra que vai se cumprir na minha e na tua vida, que é o eu, na minha vida e na tua vai prevalecer, é que eu diminua e que ele cresça. Nós devemos estar nos humilhando sempre e mais na sua presença. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço por essa rica e graciosa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Queridos, nós vamos esquecer do que está acontecendo na nossa nação por alguns minutos. Vamos esquecer vírus, esquecer calamidade pública. E nós vamos aqui meditar nas duas primeiras catástrofes que aconteceram na terra. Em cada uma dessas catástrofes nós vamos aprender alguma coisa. E eu creio que nessa noite Deus vai nos dar armaduras espirituais, vai nos dar conhecimento, vai nos dar graça, para que possamos continuar a nossa vida conforme a gloriosa palavra de Deus e aprendendo também com os nossos antepassados espirituais. Amém? Amados, o povo de Deus, desde a maior calamidade que aconteceu na face da terra, que foi a queda ali no Jardim do Éden, desde essa época nós passamos por tempos tenebrosos. Desde a época da queda de Adão, as coisas ficaram muito ruins, muito sérias na face da terra. Todos sabem como começou, ou melhor, como terminou, né? Porque ali no Éden, quando Deus cria o homem de um boneco de barro, sopra sobre suas narinas o fôlego de Deus, dá vida a Adão, e ali Adão começa a ser instruído pelo próprio Deus. Ele dá ordem a Adão e diz: olha, Adão e Eva, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Eu creio que eram milhares de árvores. Vocês podem comer de todas as árvores, mas somente de uma você não vai comer. Somente de uma você não pode comer, você está proibido. Eu acho que a partir dali, irmãos, quando o Senhor fala, está proibido, você não pode ir ali, você não pode comer daquele fruto, tudo começou. Eva ficou curiosa, chegou perto da árvore, comeu do fruto e deu para o seu esposo. E aqui nós não olhamos Eva matando ninguém, não olhamos Eva mentindo. Eva não pecou, aparentemente não fez coisas grandes, irmão. Foi apenas um fruto. Mas ela desobedeceu ali a palavra do nosso Deus. Agora vem a consequência de essa pequena desobediência. Analise aí na sua casa, analisemos aqui também na igreja. Ela só pegou um fruto, não matou, não mentiu, não traiu, não bebeu, só comeu, deu uma mordida no fruto. Mas essa pequena desobediência, ela causou a primeira catástrofe da face da terra. Abra aí a sua Bíblia em casa, procure ela. Abram-nas em Gênesis capítulo 3. E nós vamos ver o estrago que foi feito no planeta e também na vida do homem. Gênesis capítulo 3, nós vamos ver a partir do versículo 16. Uma pequena desobediência aparente. É por isso que não existe nem pecadinho e nem pecadão. Existe desobediência à palavra de Deus.
Diz assim a palavra do Senhor, relatando as consequências de um pequeno deslize de Adão e Eva, ou de Eva e Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 16 diz assim: e a mulher disse, Deus, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio às dores dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Irmãos, nós aprendemos aqui que a mulher, ela teria seus filhos sem dores. Analise isso. A mulher teria os seus filhos sem dores, porque aqui o Senhor diz assim: olha, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Se houvesse dor, seria pequena, porque o Senhor aqui diz que multiplicaria a dor da gravidez. Isso sim é uma calamidade humana. Olha o que o pecado faz na vida do homem. Meu Senhor da glória, o homem e a mulher eram para viver, queridos, num sistema quase igual, porque aqui diz assim: e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ou seja, antes o marido não tinha esse poder que ele tem hoje sobre a mulher. Eu gostaria de saber como seria, eu queria viver um pouco para ver como seria um casal sem esse castigo. A Bíblia diz que seria 1000 maravilhas. No versículo de número 17, Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher. Olha só, irmãos, era como se o Senhor falasse assim: ó, visto que você e Adão atendeu a voz de uma pessoa desobediente à sua palavra. Isso é muito sério. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Meu Deus do céu, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Aleluia. Meus queridos, o homem agora, o Senhor diz que maldita é a terra por causa de um pecado, um pequeno deslize. O Senhor diz assim: olha, Adão, tu deu ouvido a uma pessoa que não me obedecia. Isso é para nós hoje. Quantos crentes estão perdendo a salvação? Quantos crentes estão se desviando, mudando de igreja, saindo da igreja por causa de pessoas que não obedecem a Deus? Lá em Salmo 1, aonde diz: não andei segundo o conselho dos ímpios, em outras palavras. Tem muita gente obedecendo mais o irmão desobediente do que o seu pastor. Tem muita gente dando ouvido para o ímpio do que para a irmã e para o irmão espiritual. Isso sim é uma catástrofe. Tem mais. Aqui foi dito que a partir daquele momento o homem viveria do seu próprio trabalho. Olha o que diz aqui o versículo 17. Versículo 18 e 19, que diz assim: ela produzirá também cardo à terra, que passou a ser maldita, produzirá cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes e dela tornarás.
Nós entendemos aqui que que Deus fez o homem para viver em paz e harmonia na terra. Se fosse para viver, ele ia viver muito. Também nos dá vazão, nos dá aqui uma ideia de que o homem poderia ser feito para viver eternamente, porque aqui o Senhor diz: olha, por causa do teu pecado, por causa da tua desobediência, do pó tu veio, agora do pó tu vai. Isso é uma catástrofe, por causa de um pecado que aos nossos olhos não foi lá esses pecados. Oh, aleluia! Porque você deu ouvido a uma pessoa que não me obedece, disse o Senhor, a terra será maldita. É como se Deus falasse assim: Adão, agora para você comer, né? Para você se alimentar, você vai ter que trabalhar. Queridos, Adão vivia uma vida aonde ele só passeava no Éden. Ali ele dava nome aos animais, cuidava do Éden, e na hora da janta, estendia a mão, pegava o fruto. Na hora do almoço, estendia a mão, pegava outro fruto. Mas eu acho que estava muito fácil para Adão. Aleluia. Versículo de número 19, quando diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, e dela tu voltarás. O homem agora envelhece e morre. Adão e Eva, querido, foram expulsos do Éden por esse pecado. A palavra de Deus diz que quando eles saíram de lá, eles começaram a viver uma vida diferente. Eles saíram do lugar de deleite para viver agora uma vida humana, natural. No versículo 6, leia comigo o versículo 6. Capítulo 6, versículo 5, está escrito assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Queridos, o homem foi feito perfeito. Atenção, senhores calvinistas, o homem ele foi feito perfeito. Por que eu sei que o homem foi feito perfeito? Porque a palavra diz que ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito santo, ele foi feito sem pecado. O homem foi feito perfeito. Aleluia. Deus não fez o homem programado para fazer o bem e nem também programado para fazer o mal. Deus fez o homem perfeito, ensinou esse homem a como viver naquele lugar, mas o homem não obedeceu. O homem não obedeceu. A sua desobediência causa uma tragédia. Ele sai do Éden e agora começam a viver, se multiplicar na face da terra. E quando chega nessa passagem que nós lemos em Gênesis 6:5, o Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado. Queridos, até hoje essa maldade se multiplica. Até hoje essa maldade está aqui na minha frente, na sua frente, na tela da sua televisão, nos jornais, no noticiário. O homem multiplica a cada dia a sua maldade. E é por esse motivo que até hoje sofreremos e ainda vamos sofrer calamidade. Deus está nos preparando para coisas grandiosas, grandes provas. Aleluia. Meus amados, Deus faz o homem agora, o homem, a maldade se multiplica e aconteceu algo
aterrorizante. Versículo 6: então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor olha para algo, queridos, é como um filho que você cria. Você cria o seu filho e ensina ele no caminho que ele deve andar. Você não cria o seu filho programado para ir para o céu e nem programado para ir para o inferno. Você cria o seu filho, educa. Você cria o seu filho, às vezes, ensina o caminho que ele deve andar, mas na frente ele se desvia porque ele decide que não quer ser um servo de Deus. Ele vai andar conforme os seus próprios deleites. Foi assim que aconteceu com o homem. O pai, quando vê um filho dessa forma, ele não tem vontade de matar. O pai, quando vê um filho que ele educa, que ele faz um investimento no filho, e ele não se forma, o pai paga a faculdade, ele não consegue, e ele se desvia para um caminho errôneo, e ali vira um traficante, um marginal, um vagabundo, mas o pai ainda assim ama. O pai não tem vontade de matar o seu filho. Querido, mas Deus não trabalha com sentimento. Deus trabalha com justiça. Ele é justo para salvar aquele que obedece e é justo para condenar aquele que desobedece. E aqui o Senhor diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Versículo 7: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Hoje Deus, do seu alto e sublime trono, olha para a terra e vê essa calamidade que a terra está passando. Ele vê uma multidão, e no meio dessa multidão ele vê ali, lá está um santo, ali está outro. É por isso que a palavra de Deus diz assim: não temas, ó pequenino rebanho, porque muito vos agradou o Senhor de salvar-vos. Meus amados, quem será salvo na vinda de Cristo? A Bíblia diz que é um pequeno rebanho. Quando ele fala em rebanho, existem outros rebanhos. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Olha como ele se refere ao homem que criei. Mas algo acontece no momento que ele se posiciona, e eu quero conjecturar aqui, ele se posiciona para destruir tudo, ou dando ordem aos anjos, ou com o seu poder magnífico e supremo, quando levanta suas mãos para destruir, algo acontece, irmão, algo acontece. O que acontece, irmãos? Versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Meu Deus do céu. Uma multidão. O Senhor olha para destruir a maldade na terra. Ele viu um santo. Ele viu um só. O obreiro Raican falou aqui que se o pai for santo, se o pai obedecer e o filho não obedecer, o pai vai e o filho fica. A salvação é individual, irmão. Quando Deus olha, que levanta as suas mãos, ele vê um só. Mas o que Noé tinha de diferente dessas outras pessoas? No versículo 9 diz assim: eis a história de Noé. Irmão, Noé era justo. Atributo dos mais importantes de Deus. Noé era justo. Deus é justo. Deus, ele age pela justiça, não por sentimento.
O que mais Noé era? Íntegro. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Queria fazer uma pergunta para mim. Será que eu estou sendo justo? Será que eu estou sendo íntegro em tudo que eu faço? Será que eu sou íntegro nos meus negócios? Será que eu sou íntegro na minha casa? Será que eu sou íntegro eclesiasticamente? Será que eu sou íntegro diante da sociedade? Porque nós conhecemos muitas autoridades eclesiásticas cheias de processos, acusações. Noé também, a palavra de Deus diz assim, ó, eis a história de Noé, era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Só que Noé tinha algo a mais ainda. Aqui diz que ele andava com Deus. Será que nós andamos com Deus? Ou será se somos crentes daqueles que só falam que é crente, que só falam que andam com Deus? Será que nós somos, que nós estamos diante de Deus como ovelha aprovado? É por esse motivo, irmão. É por esse motivo. É por esse motivo que Deus ainda não destruiu essa terra. É por esse motivo que Deus ainda não derramou cálice de ira sobre ela. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que o Senhor, Ele vê o estado dessa terra, Ele olha para você. Ele olha para você que é justo, para você que é íntegro, para você que anda com Deus. E Ele Ele dá um tempo, segura a sua ira um pouco, para que você faça alguma coisa. Noé morava naquela época nas faixas dos seus 480 anos, aproximadamente ali. Aí o Senhor começa a conversar com Noé. O Senhor começa a conversar com Noé, o nosso antepassado espiritual. O Senhor diz assim: Noé, vou destruir tudo, meu filho. Não destruir por sua causa, mas porque vi em ti graça, achei em ti graça, eu vou dar um tempo, Noé. Faz o seguinte, eu vou te dar umas ordens, e enquanto tu obedece essa ordem, prega para esse povo, diz para esse povo quem sou eu. Versículo 14 do capítulo de número 6, diz assim: faze uma arca de tábua de cipreste. Faz uma arca de tábua de cipreste. Nela farás comprimentos e a calafetará, com betume por dentro e por fora. Deste modo farás de 300 côvados, como será o comprimento de 50, largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas, dilúvio sobre a terra, para consumir todo o que tem fôlego debaixo da terra. O Senhor acha graça em Noé, e de cara Deus pede para Noé fazer algo que ele nunca tinha visto na vida. O Senhor pediu para Noé fazer, queridos, uma coisa que ele nunca tinha visto. Não é que vai construir um barco bem aqui, bem grande, porque eu vou mandar um dilúvio, entendeu? Um dilúvio, uma chuva, e esse barco ele vai flutuar
Tu vai dentro dele para aquelas pessoas que tu pregou e creu, e todo mundo que estiver na arca vai se salvar, e esses que não entrarem na arca vão perecer. Agora imagine, meus amados irmãos, o Senhor dando essa ordem para Noé. Ele diz assim: olha, fazei uma arca, Noé. Quantas vezes o Senhor tem nos mandado fazer alguma coisa? Para Noé, Ele mandou construir uma arca. Eu tenho certeza que muitas pessoas nesse momento estão atrasando a obra de Deus, porque Deus mandou você fazer alguma coisa e você ainda não fez. Eu tenho certeza que a obra de Deus na vida de algumas pessoas está atrasada, porque Deus mandou fazer alguma coisa e você se acha incapaz de fazer. Você se acha pequenininho para fazer. Noé não cocheou em dois pensamentos, não. Quando Deus mandou ele fazer a arca, ele recebeu as instruções, ele começou a se preparar para aquilo. Queridos, Noé, ele era tido como um louco. As pessoas olhavam Noé já marcando a localidade, limpando o terreno, vamos limpar, tu vai fazer aí, Noé? E ele: eu não posso mentir, vou fazer uma arca. O que é arca, Noé? Um grande barco, porque o Senhor, Ele vai mandar uma chuva grossa, um dilúvio, e toda a terra vai ser inundada, e todos os seres vivos irão perecer. Aí as pessoas falavam assim: eu creio para Noé. Tu é doido, Noé? Nem chuva tem, Noé. Apesar de que eles não sabiam nem o que era chuva. Noé constrói uma coisa que nunca foi construído antes, esperando algo que nunca acontecia. Se Deus mandou, querido, nós fazermos alguma coisa para a sua obra, inicie, comece a limpar o território, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo, não fique parado, porque Deus, Ele sacode, Deus, Ele balança, Deus, Ele cobra, mas quando você começa a fazer, a glória de Deus, ela vem se manifestando. Eita, meu pai. Noé, Deus viu em Noé algo que Ele não vê na maioria dos crentes. Eu fico imaginando aqui, meu querido e amado irmão Raican, que Adão e Eva foram instruídos por Deus, amém? Adão e Eva foram ensinados por Deus, cara a cara, face a face, e não obedeceram. Eu tive um trabalhozinho de estudar um pouquinho, aí chega o Noé. Aí Noé aprendeu, sabe de quem? Noé aprendeu do seu pai Lameque, que aprendeu do seu pai Matusalém, que aprendeu de Enoque, que aprendeu do seu pai Jared, que aprendeu do seu pai Malael, que aprendeu do seu pai Cainã, que aprendeu do seu pai Enos, que aprendeu do seu pai Sete, que aprendeu do seu pai Adão e obedeceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gerações, cada pai ensinando o filho. 8 gerações, chegou em Noé. Noé ouviu. E Noé fez uma coisa que nós não estamos fazendo hoje, a maioria não estão fazendo. Eu luto para fazer. Noé foi ensinado das coisas de Deus desde lá de Adão. Só que Noé, irmão, ele ouvia, ele aprendia e vivia. Ele vivia a palavra de Deus que chegou até ele através dos seus pais. E tem muita gente hoje ouvindo e deixando de lado, ouvindo e vivendo só aquelas partes que a gente gosta, só as partes que dá lucro. Foi desse jeito.
Noé aprendeu e pôs em prática o seu conhecimento. O conhecimento que ele tinha de Deus. E você? E você? Você tem colocado esse conhecimento de Deus em prática? Versículo 14 diz assim: aleluia. Fazei uma arca de tábua de cíprete. Ô Noé, faz a arca, meu filho. Noé fez a arca. Ele começou a ser perseguido, com certeza. É a mesma coisa de hoje. Quando no meio do povo de Deus tem alguma coisa, no meio da gente, manca, no meio do povo de Deus tem uma pessoa fazendo algo diferente, mas essa coisa ele está fazendo diferente, está trazendo lucro para o reino de Deus, está agradando o seu pastor, está agradando a Deus, ele vai encontrar um monte de gente para dizer assim: esse aí é doido. É desse jeito. O crente fiel, ele não vive normalmente. O crente que ele tem intimidade com Deus, ele anda diferente, ele ora diferente, ele se veste diferente. Amém? O seu comportamento é diferente. Glória a Jesus. Aleluia. Os conhecidos de Noé, irmãos, zombavam dele. Até os parentes de Noé, porque somente a sua esposa, os 3 filhos e as esposas dos filhos foram salvas. O resto daquela humanidade, todo mundo pereceu. Olha o que acontece aqui em Gênesis 7, versículo de número 14, diz assim, versículo 11: no ano 600 da vida de Noé com 600 anos, aos 16 dias do segundo mês desse dia, rompeu-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Houve copiosa chuva sobre a face da terra durante 40 dias e 40 noites. Versículo 21 do capítulo 7 de Gênesis. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem pereceu. Versículo número 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem, o animal, o réptil e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Irmãos, Noé passou aproximadamente 120 anos pregando. Ele pregava: olha, convertam-se dos seus pecados, o Senhor, Ele vai destruir esta terra, porque o pensamento, o coração dos homens são maus. A mesma coisa está acontecendo na nova aliança. A mesma coisa acontece, pela Bíblia Sagrada nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias. E a palavra de Deus ecoa: convertam-se dos seus pecados. Convertam-se dos seus pecados, arrependam-se, pois a palavra de Deus diz que aquele que crê no Evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê no Evangelho, aquele que crê em Cristo, somente esses serão salvos. Queridos, hoje a arca é a igreja de Jesus. Hoje a arca simboliza a igreja de Cristo. Quem não estiver dentro da arca vai perecer. Tem gente zombando da mesma forma que zombaram de Noé. Tem pessoas na nossa parentela que ainda não são crentes, que zombam de nós. Querido, mas quando começar a chuva,
Quando começar a chuva, as pessoas vão pensar. Quando a chuva engrossar muito, eles vão analisar. Quando estiver caindo uma tempestade, eles vão levantar as mãos e dizer: agora eu quero. Será tarde demais, porque a porta da arca vai estar fechada e muitos perecerão. Oxalá, se alguém ouvisse essa palavra, se o Espírito Santo de Deus convencesse este do pecado, estaria salvo. Irmãos, não é fácil você pregar o Evangelho nesses últimos dias. Não é fácil você pregar Cristo nesses últimos dias. São muitas portas largas, também muitas portas estreitas. As portas estreitas são difíceis de você acertar, mas você acerta. Procuremos os atributos de Deus, aqueles atributos o qual ele achou graça diante de Noé. Que nós possamos fazer como Noé, mesmo a ordem tendo sido dada para ele, foi uma ordem sobrenatural para ele fazer algo muito grande. E nós às vezes nos sentimos, mais uma vez, pequenos. Eu aconselho a cada irmão a relembrar as promessas de Deus na sua vida. Eu peço que cada um dos irmãos feche os seus olhos. Lembre-se das promessas. Lembre-se do que Deus falou através dos profetas, através dos sonhos e até mesmo através do teu próprio coração. Você pensa que você não é capaz, mas você é. A partir de hoje, dê o primeiro passo. Não demore. Não deixa Deus descer do céu para falar contigo, porque se Deus vir falar contigo, grande dor será na sua vida. E é assim, é a realidade. Os profetas vêm, falam conosco, não damos crédito. Lembra? Noé pregava: olha, ele vem, ele está vindo. Arrependam-se. Ele vai largar tudo, vai terminar com tudo. Enquanto o profeta fala, é bom, mas quando Deus vem com o dilúvio, a dor é grande. Que os irmãos possam levar esta palavra em vossos corações, que os irmãos possam começar a fazer como Noé, não só ouvir, ler a palavra, não, mas viver essa palavra, porque é vivendo essa palavra que nós alcançaremos a salvação, a vida eterna e almas para o reino de Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus.